séria aqui esse ano. Eu tenho mastigado bastante a palavra de Deus e o Senhor tem me direcionado muito e falar até sobre essa parte mesmo. Porque a Bíblia ensina você a lidar com as suas finanças. A Bíblia não é o coach. O problema é, e eu falo, obrigado pastor, eu uso muito a palavra coach e soa muito pejorativo do jeito que eu sou, e eu quero, neste momento, que você entenda que não é isso. Eu só penso que cada um no seu lugar. Às vezes eu pego o ar com alguns coaches que eu vejo que quer ensinar Bíblia, ensinar a ser pastor, ensinar essas coisas. Aí é outra área, não é a área deles. Esse é o ponto. Na área deles, acabou. Mas, se nós observarmos a palavra de Deus, o livro de Provérbios fala muito. E Salomão foi o homem mais rico de todos os tempos, o mais sábio de todos os tempos, tirando Jesus. Eu lembro quando eu preguei sobre Salomão, que ainda falei da sabedoria e tal, o homem sábio, muito sábio, que Deus deu sabedoria para ele. Eu ainda brinquei com a igreja e falei, você sabe, quem que é o homem mais sábio da Bíblia? Aí todo mundo falou, Salomão. Eu falei, não, é Jesus. É que do jeito que eu falei, eu insinuei você a falar Salomão mesmo. Só que, aí os homens pegaram o livro de Provérbios, e fizeram livros escritos, não cristãos, seculares, e colocaram todos os princípios que tem em Provérbios e tiraram, assim, princípios bíblicos. Por quê? Porque se você colocar princípios bíblicos, para o mundo não vende. Aí eles colocaram assim, ó, você já vai ter ouvido disso, princípios milenares. Pastor, o que é os princípios milenares? É os princípios bíblicos que eles tiraram o nome da Bíblia porque não vende. E aí, eu confesso que eu vendo isso, observando essas coisas, eu fico meio bravo. E aí eu peguei um preconceito e na hora que eu vi, qual que foi o meu erro? Pegaram um preconceito com o Provérbios. Peraí, Provérbios é Bíblia. Eu não posso esquecer que Provérbios é Bíblia, é Deus ensinando. A questão é a forma que estão usando a Bíblia para querer passar um negócio aí. Aí é um grande problema. Mas Provérbios é Bíblia. As frases, a gente fala muito, frases de efeito, coisa. Provérbios é um livro de frases. Que são frases que faz a gente pensar. Por quê? Porque na época que foi escrito, eu não sei se você sabe a história, eu não estou pregando, é outro texto que eu vou pregar, tá aí, que na hora da oração eu senti esse direcionamento. Mas na época que foi escrito, o povo não tinha o rolo na mão, assim como nós temos a Bíblia hoje. Era profetas, reis, sacerdotes. Então, para memorizar o rolo, história para você. Para memorizar, como que memoriza um texto, um capítulo inteiro? É muito mais difícil, porque eu não tenho lá na minha casa para ler todos os dias. Então uma frase entra, crava, e você entende o que ela quer dizer. Daí surge Provérbios, Eclesiastes. Está entendendo? Aí vem os Salmos, as partes poéticas da Bíblia, os livros poéticos da Bíblia vêm daí. Então, eu não posso esquecer que não é porque alguém pega e usa esse livro e faz uma junção com Mamon, que o problema é o livro, o problema é quem usa errado. O livro é Bíblia, inspirado por Deus, em instruções para nós. Não é verdade? Porque a gente esquece, cria um preconceito, mas isso é mais para frente. Então ora para Deus nos instruir aí. Estou comendo Provérbios, gente. Estou comendo Provérbios. Só que ainda não me sinto preparado para pregar sobre, de verdade. Por isso que eu falo que não é hoje, talvez não é amanhã, talvez pode ser alguns meses aí para frente. Diante de Deus. Pode ser que Deus deu uma direção para pregar algum texto, alguma coisa, mas eu estou falando sobre isso que Deus está desenrolando comigo, eu ainda não me sinto preparado para pregar. Então ora aí para que Deus continue revelando, e aí a gente vem e aprende sobre isso. Amém? Amém? Gente, vocês têm que aprender a falar o amém forte na primeira, me ajuda. Me ajuda. Abra a sua Bíblia, Josué, tem nada a ver com Provérbios mesmo, tá? É que eu entrei no embalo aí. Josué capítulo 9. Eu prego a parte A hoje e a parte B domingo. Estou com o provérbio na cabeça. Josué 9 hoje, Josué 10 no domingo, se Deus quiser. Pode ser que até domingo muita coisa muda. Tem domingo que eu acordo de manhã achando que eu que vou pregar, chega de tarde e Deus fala, não é você. Aí eu mando mensagem para alguém no domingo à tarde para pregar no domingo à noite. É assim, fica esperto. Os irmãos que pregam aqui já sabem disso. Mas
Penso eu que hoje eu falo do capítulo 9 e domingo falamos do capítulo 10, porque é a continuação da história. Josué capítulo 9, eu precisaria ler o capítulo inteiro, mas são 27 versículos. Você vai ficar cansado, você vai distrair no meio do caminho. Então eu vou ler um versículo que eu tenho comigo, que é a chave da mensagem para hoje. E aí eu falo sobre o capítulo inteiro, tudo bem com você? Pastor, está comigo? Eu já li esse capítulo hoje umas 10 vezes pelo menos, só hoje. Mas é que aqui você vai distrair, você vai ficar mais cansativo para você. Então qualquer coisa você lê, mas eu vou citando os versículos durante a pregação. Mas Josué capítulo 9, se eu for dar um tema para essa pregação, eu coloco assim, ó. Faltou oração. Faltou oração. Você não perguntou o tema hoje, rapaz? Não é você que está no telão, né? Quem que está no telão hoje? Ah lá. Tinha que ser. Tinha que ser. Faltou oração. Josué capítulo 9, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. A chave é aqui. Aceitou o presente, porque vier me dar presente, eu aceito o presente. Então eu aceito o presente e não peço conselho ao Senhor. Eu ia perguntar, mas é muito óbvio a pergunta. Então não é uma pergunta. Mas traz à memória talvez um grande erro da sua vida que você cometeu. Assim, bom, dependendo das pessoas, o erro pode ser muito grave, dependendo não. A gente erra. Eu ia perguntar se você já errou na sua vida, mas é uma pergunta óbvia, quem nunca errou? A pergunta talvez seria, quem errou de depois do almoço até agora, né? Mais provável. Porque assim, a gente vive errando. A gente vive vacilando. Eu me lembro quando eu comecei a estampar camisetas. Eu tinha uma mesinha no meu quarto pequeno, morava com meus pais, criança, adolescente, sim. Fiz CIPS, na época lá tinha uns cursos assim, aprendi a estampar no CIPS, saí, vendi a bicicleta que eu tinha, comprei as mesinhas para começar a estampar, e fiz um cartãozinho de papel, fui nas malharias, e por incrível que pareça, eu consegui clientes bons. Eles foram fazendo teste, mandando serviço pequeno, mandando serviço maior, e eu me lembro até hoje do primeiro serviço que mexeu comigo assim, que foi grande para mim, pelo menos na época, que veio 200 camisetas para estampar. 200 camisetas, uma estampa em branco, a camiseta era vermelha, uma estampa em branco na frente, uma estampa em branco nas costas. Vou falar nome da malharia e da empresa, porque você já me conhece. Eu lembro que eu mandei o cartãozinho na malharia Cleo, concorrente minha, eu estou falando nome, olha. Malharia Cleo, quem conhece Malharia Cleo? Conhecido em Bauru. Eles começaram a me dar serviço, pastor, mas leva 10 camisetas, 15, deu certo. De repente vem um serviço grande que é esse, 200 camisetas. Um moleque adolescente começando, estampando no seu quarto, pô, ficou feliz demais, né? Começa a estampar 200 camisetas, fiz, estampei, não borrei nenhuma camiseta, entreguei tudo, todo feliz. Daqui a pouco o dono da malharia, o Zé Carlos, que é o marido da Cleo, me liga, falou, Diego, está errado. Eu falei, está errado, está errado. Falei, como assim? Ele falou, a empresa, não faz muito tempo que eu não ouço falar da empresa, mas talvez você conheça, era uma transportadora que chamava assim, era Transportadora Transgreco. Transportadora Transgreco. Era a estampa, então Transportadora Transgreco, logo, Transportadora Transgreco nas costas. Na hora que ele fala que está errado, o que aconteceu? Eu, na hora de escrever, de fazer a arte da camiseta, eu comi o S, do transportadora e do transgreco, eu comi os dois S. Então, eu estampei as 200 camisetas assim, transportadora, transgreco. Frente, costa e assim, quando se você não entende sobre silk, se você erra a arte, que você imprime o fotolito, você não perceber, você erra toda a estampa que você fizer. Pastor, é 1 milhão de estampas, se você não lê e vê que está errado, você vai fazer NEA, porque elas saem todas iguais. Pensa no negócio que ficou na minha cabeça. Você chora,
Você pensa em rasgar tudo as telas e quebrar tudo. Você não tinha dinheiro, você estava na felicidade. É o que me vem à memória de um erro, talvez mais simples, porque nós somos pecadores e falhos, né? Mas tantos erros que nós cometemos. Nós costumamos falar, só erra quem tenta, só erra quem vai atrás. Talvez se eu fosse um adolescente que não tivesse essa proatividade de querer montar empresa, correr atrás de cliente e tal, eu nunca teria cometido esse erro. Então, faz parte, acontece. Depois, gente, foi atrás do prejuízo, a questão aqui não é o prejuízo, eles foram muito gente boa, a Malharia Cleo, tudo, não é isso, o erro foi meu totalmente. E eles foram muito gente boa, não é deles que eu estou falando de um erro. E nós falamos, só erra quem tenta, só erra quem está procurando, só erra quem está querendo. Que nem, por exemplo, eu vi a Laura tocando bateria, eu nunca errei uma virada na bateria. Você já errou virada na bateria lá? O Gu, você já errou virada na bateria? Eu nunca errei, ó. E por que eles são bateristas da igreja e eu não? Porque eu nunca toquei bateria, não tem como eu errar uma virada na bateria. Está entendendo? Gil, eu nunca errei um corte de cabelo, Gil. Você já errou corte de cabelo? Não, você não pode falar isso aí, é uma coisa que é meio difícil. Não fala em quem, então. Já errou corte de cabelo? Eu nunca errei, então por que ele é o barbeiro e eu não? Porque eu nunca cortei cabelo de ninguém. Aí a gente vai falando assim, fala, poxa, então eu nunca erro, eu nunca errei porque eu nunca tentei. Agora, existem coisas, e o que nós vamos falar hoje é, errei porque deixei de fazer. Eu quero te dar essa outra ideia hoje, porque existem coisas que nós erramos porque deixamos de fazer. Existem coisas que eu erro só porque eu fiz, existem coisas que eu não erro porque eu nunca vou fazer, nunca fiz, e existem coisas que eu erro porque era para eu ter feito, mas eu não fiz. Está entendendo? O texto fala de Josué, o texto você conhece. Estamos em crente aqui, texto você conhece. Semana passada falamos de Deuteronômio 20, que quando o povo sai do Egito, está para conquistar as terras, vai começar as guerras. E ali, Deuteronômio 20, vem umas instruções sobre as guerras, o que fazer na guerra, como conduzir, como se portar, enfim. Foi a pregação de quinta passada, se você não veio e não assistiu, está no YouTube, né, mídia, de quinta passada a pregação, né? Certo? Procura lá no YouTube. Não é Deuteronômio 21, mas é basicamente a sequência daquilo. Porque de lá para cá aconteceram guerras. Aconteceram guerras que agora eles vão conquistar, porque Deus fala assim, eu te dei a terra. Só que o problema é que chegava lá a terra, tinha gente. Porque você fala, não, Deus deu a terra e chega lá, não tem ninguém, é só chegar e montar sua casa, montar seus acampamentos, não tem ninguém, você não arruma briga com ninguém, é terra de ninguém, está tudo certo. O problema é Deus falar, te dei a terra, só que assim, você chega na terra que Deus fala, te dei, tem gente morando, tem exército, tem um povo estabilizado ali, você fala, poxa, como assim? E ali Deus dá a instrução do que fazer, como fazer, e de lá para cá eles vêm conquistando. Antes de chegar no 9, você vai ver que eles conquistaram Jericó, lembra? De Raabe, as muralhas, aquela história linda. Eles conquistaram, eles já foram derrotados em Ai. Foi descoberto, pastor, por que derrotado? Porque tinha pecado no meio deles. E aí entra um ponto que eu abro parênteses e falo, não é porque Deus falou que vai te dar que você vai viver em pecado e vai conquistar. Morreu os homens, perderam a guerra, foram reclamar com Deus. Deus, o Senhor falou, mas tem pecado no meio de vocês. Acharam o pecado, resolveram a questão do pecado, foram guerrear de novo e agora sim foram vitoriosos. E chega no capítulo 9, já tem guerras vencidas. Já tem coisas conquistadas. E agora tem uns homens que se unem. E interessante você observar, porque quando você vai chegar no capítulo 5 de Josué, você vai ver que esses homens, eles no capítulo 5 estão com medo. Eles estão olhando, abre aí capítulo 5 de Josué mesmo, verso 1,
Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao oeste, e todos os reis do cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo, e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. E os reis estão olhando, e está falando, tem um exército aí, que olha só, a habilidade do exército e o Deus que está com ele, porque a questão não é a habilidade do exército, é o Deus que está com ele. Eles precisavam passar o Jordão, e de repente Deus abriu o Jordão, eles passaram, depois que eles passaram, Deus fechou o Jordão. Porque a questão do mar, lá de Moisés, quando saiu do Egito, o povo já morreu, trocou o povo. Mas agora não, agora é esse povo que vai lutar, o inimigo olhando, falando, esse povo que vai lutar contra a gente, eles acabaram de passar aí, ó, não é mais história de passado, 40 anos atrás, não, eles passaram o Jordão secou, eles estão com medo. Só que, no meio, antes de chegar no capítulo 9, acontece a história de Ai, que eles vão guerrear, e Ai é uma cidade não tão grande, e eles são derrotados. Agora eles olham a situação e falam, peraí, esse povo é grande, mas não é dois. Esse Deus deles decidiu abrir o Jordão, mas não livrou eles de Ai. Então quer dizer, não é tão forte assim, dá para a gente criar uma estratégia, dá para a gente se unir, dá para a gente se juntar e se levantar contra eles. Então quando chega no capítulo 9, os reis ali se juntaram, 5 reis, e falaram, vamos para cima desses homens, vamos guerrear, vamos lutar. E no meio deles tem uma cidade que chama Gibeão. Gibeão vem de Canaã, da linhagem, lembra lá do filho de Noé, Cã. Vem Gibeão, a cidade, alguns homens da cidade olham e não compactua com o que os seus, vamos dizer assim, compatriotas estão falando. Os reis estão se reunindo para atacar, mas os homens que vão para a guerra falam, mas é a gente que vai para a guerra, é a gente que vai morrer nessa guerra. O rei decide que a gente vai, mas se a gente for, a gente morre. Então eles fazem um pacto, eles fazem um acordo entre eles e falam assim, vamos lá, e vamos pedir paz. Só que penso eu, a Bíblia não deixa isso claro, mas penso eu que eles conheciam as leis. Como assim? Quem esteve aqui quinta passada viu que Deus fala para Josué, ó, quando a cidade for perto, não tem acordo com ninguém. Entra e mata todo mundo. Quando a cidade for longe, vocês oferecem proposta de paz. Se eles aceitarem a proposta de paz, eles passarão a ser seu escravo, mas você não precisa matar eles. Toma posse da terra, eles passam a ser escravos seus, e vocês continuam, não precisa matar. É isso que Deus fala. Ou seja, chegou perto, é pessoal de perto da nossa terra, da onde a gente está aqui, não vai vir com propósito de paz, não tem paz, é Deus que mandou. E quando Deus manda, a gente pode olhar e falar, mas fala bonitinho, mas dá dó, né? Porque matasse, se rendeu. A gente vai com esses questionamentos, que a gente quer ser mais justo do que Deus. O problema é esse. Da nossa vida, a gente prega muito essa hipergraça, essas coisas, e parece que a gente quer ser mais justo do que Deus. Às vezes Deus está tratando com alguém, a gente quer ser melhor que Deus e solucionar o problema da pessoa, e a gente acaba traindo o problema para a gente. Eu acho que Deus está falando com alguém, porque não é possível. Às vezes, aí a gente quer ser mais justo. Então Deus está falando, ó, é de perto, não adianta vir com conversa bonita, não adianta vir com oferta, não adianta falar o que você quer ouvir. É de perto, mata todo mundo e toma posse. Os de longe oferecem proposta de paz. Oferecendo proposta de paz, beleza. Se eles aceitarem, aí é óbvio, eu estou numa terra, pensa comigo, porque quem aceitaria, eu penso no versículo, eu estou lendo o versículo, eu falo, Deus, eu vou falar com o povo à noite, eu tenho que pensar sobre ele. Aí eu penso no versículo, quem que vai entrar na sua casa, Adri? E vai falar, ó, a partir de hoje eu tomo posse da sua casa, e se você não quiser morrer, é só você aceitar ser meu escravo.
Mas eu que construí a casa, eu que comprei, eu que trabalhei, eu que fiz tudo isso, como assim? Só que até chegar nos de longe, eles já conquistaram todos de perto, e a fama já correu. Então quando chega no de longe, fala, eles já arrebentaram tudo por onde eles passaram. Às vezes é melhor eu aceitar um acordo e me manter vivo, do que negar o acordo e morrer. Não é que um ditado, mais vale um cão vivo do que um leão morto? É um ditado popular isso, não é? Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Então às vezes a gente vai nessa. E ali eles estão obedecendo a Deus. E aí os gibeonitas olham e eles não são de longe. Então se os gibeonitas não são de longe, eles chegam até Josué e falam, ó, sou seu vizinho, mas eu sei que Deus está entregando todo mundo na sua mão e você vai guerrear com o nosso povo ali e nós vamos morrer. Josué não tem autorização de Deus para fazer acordo com eles. A instrução está dada, ele não tem autorização da parte de Deus para fazer acordo com aqueles homens, então não haveria acordo. Então creio eu que sabendo disso, por isso que eu falo que creio eu que eles sabiam das leis. Eles decidem chegar a Josué parecendo que eles moram longe. Então eles fazem um acordo lá com o seu povo, falam, ó, põe uma roupa velha, uma roupa rasgada, tipo o short do Jorginho aqui, ó, tudo rasgado. Coloca a roupa velha, coloca uma roupa envelhecida, suja essa roupa, pega um pão que está embolorado, coloca no cesto, coloca vinho no odre, mas vinho já estragado, faz aí, coloca a nossa cara na terra, não precisa de maquiagem não, para parecer que a gente está andando há muito tempo, porque nós vamos sair daqui e vamos chegar em Josué. A Bíblia nos relata que o caminho, a distância era de 3 dias, você pode observar, você pode pensar e falar, pastor, mas 3 dias é longe, depende, 3 dias de carro é 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, se você for a pé, 3 dias às vezes é pertinho. Então na época deles 3 dias, segundo os relatos da Bíblia, não era longe, era considerado cidades próximas. Então eles vão a Josué, caminho de 3 dias, e fazem uma proposta para Josué, fala, Josué, nós ouvimos falar sobre o Deus que está com você, e nós queremos fazer uma aliança. Olha Josué, antes que Josué chegar e falar, não, mas quem é vocês? Da onde vocês são? Eles falam, olha, a gente vem de uma terra longe, cara. Porque se fala que é perto, não tem acordo. A gente vem de uma terra longe, muito longe. Olha, dá uma olhada, Josué. Chinelo meu, ó, já está furado. Eu achei um preguinho no meio do caminho que eu pus aí porque tinha arrebentado. A camiseta, Josué, a camiseta, ó, eu saí, era novinha, mas já envelheceu, ó, tomou tanto sol, já desbotou. Está vendo a minha cara de acabado? Eu tomei um banho para sair de casa, Josué. Passei um perfume, pentei o cabelo com gel, olha o estado que eu estou. Dá uma olhada na nossa comida, o pão estava quentinho, a minha esposa, Josué, tinha acabado de tirar o pão da forma, do forno. Colocou para a gente viajar, e olha aqui, já está até embolorado. O vinho era vinho bom, vinho novo. Nós tomamos um pouco pelo caminho, mas até chegar aqui, Josué, o vinho já envelheceu. Só que o Senhor tinha dado uma instrução a Josué. O Senhor tinha falado para Josué em Números, capítulo 27. Diogo, coloca para mim fazendo favor. Números, capítulo 27, o verso 21 em diante. O Senhor tinha dado instrução para Josué do que ele tinha que fazer antes de ir para a guerra. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor. Primeiro, antes de qualquer atitude que Josué vai fazer, ele tinha uma ordem. Tem coisas que são óbvias, mas Deus precisa desenhar para a gente. E ali ele desenha para Josué, ó, ele deverá consultar o Senhor, de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote, sairão, e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. O que o versículo está falando assim, ó? Josué, antes de sair, antes de entrar, ele vai ter que ir até o sacerdote. O sacerdote vai falar com Deus, porque era assim que funcionava na época. O sacerdote vai falar com Deus e vai trazer a resposta de Deus a Josué. Se o sacerdote falar e ele trouxer a resposta, falar, Deus falou, Josué, pode ir? Josué vai.
Se o sacerdote voltar e falar, Deus falou, Josué, para não ir, Josué não pode ir. Se o sacerdote traz para Josué e falar, Deus não deu resposta, Josué não deve fazer nada. É meio simples, é o que a gente fala no princípio da oração. Pastor, eu estou em dúvida, orei, Deus respondeu? Não, mas eu vou fazer porque eu estou sentindo paz no meu coração. Não, paz no coração não é a métrica que nós temos que ver. Nós vimos aqui na revista EBD, o coração é enganoso. Não, Deus não me respondeu, mas eu sinto que, peraí. Ora, e tem uma resposta clara de Deus. Esses dias eu vi um meme, eu brinquei ainda, eu acho que foi no podcast que eu falei, o meme era interessante, porque você fala, Deus, um homem dobra o joelho e ora, fala, Deus, quando o Senhor vai me trazer uma resposta para mim? Lembra que eu não sou Salomão, tão inteligente que eu vou entender e tal. Você desenha, Deus, mas seja claro, explica, mas explica de uma forma que uma criancinha que está aprendendo a falar vai entender, Deus, porque senão eu ainda vou pensar que o Senhor não falou comigo. E não é errado fazer prova com Deus, pedir confirmação, você vê isso na Bíblia acontecendo, mas não faz na dúvida, sem um direcionamento de Deus. E Deus fala para Josué, antes de entrar, antes de sair qualquer coisa que você for fazer, você precisa ir ao sacerdote e consultar a Deus. Só que, na caminhada da nossa vida, as coisas vão acontecendo, e durante o dia acontecem coisas tão óbvias, que a gente olha e fala, é Deus. E de tão óbvias que são, nós tomamos a decisão sem consultar a Deus. Ou você pensa que o diabo vai vir com um chifre, com um tridente e falar, vamos para o inferno? Você pensa que o diabo vai vir com aquele diabo que é desenhado, tal, aquela voz horrenda que causa arrepio e vai falar, eu quero te convidar para ser meu amiguinho. O diabo sabe ser vendedor. Como assim, pastor? Ele sabe te convencer. Ele sabe, e o diabo sabendo disso, ele cria todo um cenário, para quê? Nós olhemos a situação, e aos nossos olhos físicos, o que nós vamos falar é de Deus. É Deus que está abrindo essa porta. É Deus que está colocando essa pessoa no meu caminho, vou trazer para dentro de casa. É Deus que está me dando essa amizade, vou investir nela. É Deus que está abrindo esse caminho para eu passar. E aí a gente olha e parece muito óbvio que é Deus, que a gente vai passando, vai falando, vai fazendo e esquece de consultar o próprio Deus para saber se é Ele. Como assim, pastor? Qual é o discurso dos homens? Qual é o discurso que eles trouxeram? Olha lá. Ixi, eu não vou achar o versículo aqui agora. Verso 9. Capítulo 9, verso 9. Quando Josué pergunta para eles, de onde vocês são? Quem são vocês? De onde vocês são? O verso 9 diz, e eles responderam. Coloca aí, Diogo, o verso 9 para a igreja acompanhar, por favor. Verso 9, capítulo 9, Diogo, por gentileza. Isso. Eles responderam, estes seus servos vieram de uma terra muito distante. Aí antes de mostrar as coisas velhas, eles vieram com um diálogo, por causa do nome do Senhor seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo que ele fez no Egito. Verso 10, e por tudo que fez com os 2 reis dos amorreus. Essa guerra está uns capítulos antes, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, a Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Sabe o que ele está falando? Nós ouvimos falar do seu Deus, Josué. Nós ouvimos falar do poder desse Deus que ele fez vocês passar lá. Sabe por que eu cheguei perto de você? Porque eu ouvi que você está servindo a um Deus que é poderoso, que fez o povo sair do Egito, que com mão forte enviou as pragas no Egito, abriu o mar, matou os filhos, fez um monte de coisa lá, que não tem como falar que era Moisés, era Deus. Eu ouvi falar isso, então eu vim. A pergunta que eu faço é, o discurso deles é mentiroso?
A história que eles estão contando do motivo de ter vindo até Josué é mentira ou é verdade? Responde para mim. A história que eles estão contando do motivo, eles falam, viemos por causa do nome do Senhor seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo que fez no Egito. Deus fez grandes coisas no Egito ou não? Olha, tudo que ele fez com os dois reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, também tinha dado a vitória a ele. Tudo que ele fez é verdade o discurso. O grande detalhe aqui, existe um discurso verdadeiro para sustentar uma vida de mentira. O discurso é verdadeiro, mas a vida que eles estão levando é de mentira. Só que quando chega diante de Josué, entrega só o discurso verdadeiro. Aí você fala, teme a Deus, vou fazer aliança sim. Ama a Deus, vou fazer aliança. Honra a Deus, conhece o Deus poder, vou fazer aliança. Por quê? Porque foi Deus que colocou no meu caminho. Porque Deus não ia colocar alguém no meu caminho. Deus não ia permitir que entrasse alguém no meu caminho que não fosse da vontade dEle. Porque a gente pensa que o diabo vai colocar pessoas no nosso caminho que vai chegar e fazer uma proposta, ó, eu quero ser seu amigo, mas some da igreja, some do ministério, some da sua vida de oração, abandona a sua família, abandona a sua casa, abandona o seu casamento. A gente pensa que o diabo vai vir com essa proposta logo de cara, e não. Ele vem olhando e falando, você ama a Deus? É, eu também amo esse seu Deus. Se ama servir? É, eu também amo servir. Esse Deus é poderoso. Às vezes vem falando até os jargão, manto, terra. Eita, porque o eita agora é de crente também, né? Eita, glória. E a gente olha e fala, meu Deus, foi Deus que mandou. E aí está tão óbvio que foi Deus que mandou, que na verdade, mas não foi. Não foi. Para mim está tão óbvio, mas a realidade é, não foi. Deus te trouxe aqui para te confrontar. É sempre confronto, né? Está tão óbvio. E Deus está falando, não foi. E aí eles fazem o discurso, Josué olha, fala, eu estou saindo para a guerra, a gente tem que viajar, e Deus mandou reforço para a guerra, então faz o seguinte, faça um pacto com você, irmão Josué, faz um pacto com a gente, faço. Esse pacto é o seguinte, ó, não mata a gente, aconteça o que acontecer, você não mata. Josué pega os chefes do povo lá, e faz um juramento, fala, não vamos matar esse homem, é tudo que ele queria. Feito o pacto, feito, orou, não deu tempo, eu estou correndo. Consultou Deus para ver se era, não dava tempo de consultar Deus, eu tinha que assinar um contrato logo. Consultou a Deus, não dava tempo de consultar a Deus, eu tinha que dar uma resposta logo. Consultou a Deus, não dava tempo de consultar a Deus, por quê? Porque era urgente a oportunidade, e se eu perco o tempo consultando a Deus, eu perco a oportunidade que está diante de mim. Então aproveito a oportunidade e depois eu falo com Deus. E aí o diabo colocou a oportunidade. Sim, aceitou, vamos para a guerra, vamos. Caminhou 3 dias. E o detalhe, para onde que era a guerra? Para a terra dos gibeonitas. Eu fico pensando na cabeça dos gibeonitas durante esses 3 dias, que a Bíblia não fala, né? A Bíblia deixa umas coisas quietas aí. Eu também fico tentando descobrir umas coisas que a Bíblia não fala, não adianta nada, né? Mas, acabou de fazer aliança. Eles estão indo para guerrear contra esses homens. Falei, poxa, mas vai chegar lá, os homens vão falar, ó fulano, ô meu amigo. Sabe, você já foi para algum lugar que às vezes você não queria muito ser visto e chega lá alguém te conhece? Sabe, tipo assim, estou aqui, não quero ser visto, não quero ser camuflado aqui, de repente chega lá, opa, Senhor. A pessoa te conhece, sabe quem você é mais ou menos isso. 3 dias pensando, foi quando chegar lá a gente vai fazer o quê? Passou, eles foram, chega na terra, mas antes de começar a guerra, de alguma forma, que a Bíblia também não fala, mas o povo descobre que eles são gibeonitas. Chega diante de Josué, fala, Josué, olha aí os homens mentiram para a gente, Josué, eles são dessa terra aqui. E aí entra um paradoxo. Como assim, pastor? Porque havia feito um juramento que não podia matar.
mas eles viajaram para matar. O inimigo estava na viagem com eles e eles não sabiam. Para nós, hoje, que a palavra não precisa, ironicamente, tá, gente? Pelo amor de Deus, não precisa ter peso nenhum mais. Eu posso falar hoje, desfalar, fazer propósito e quebrar propósito. Aqui estaria um motivo muito bom, concorda comigo? Por quê? Porque a promessa foi, não te mato. Aí de repente eu descobri, mas peraí, eu não te mato mediante o que você me falou, mas você mentiu para mim. Logo nós nos acharíamos no direito de falar, então eu posso matar. Concorda comigo? Estou errado. Não era assim que a gente pensaria hoje? A promessa que eu fiz é mediante ao que você fez. É mais ou menos, eu tenho esse mesmo questionamento da bênção de Jacó e Esaú. Quando Isaac dá a bênção, aí chega Esaú e fala, não, mas eu que sou seu primogênito, não sobrou bem. Não, sobrou, você vai ser servo do seu irmão, ele vai ser maior que você. Não sei se foi mais bênção ou maldição aquele negócio, mas deixa para umas bracas esses assuntos. Não é verdade? Porque ele foi enganado. O Jacó não foi enganado, mas o Isaac foi. Então a bênção, a nossa ótica poderia sair. A gente pensa que o erro do outro vai justificar o meu erro. Na nossa lógica, o fato do outro ter errado comigo me permite ter um erro com a consciência limpa. O povo vem na cabeça dos chefes, depois você lê o capítulo inteiro, eu não estou pegando versículo por causa do tempo, mas o povo vem na cabeça do chefe e fala o seguinte, ó, eles mentiram para a gente, então vamos matar. Os chefes olham e falam, independente do que eles fizeram, se é certo ou errado, eu preciso manter a minha palavra. Independente se errou comigo, eu vou continuar servindo a Deus. Independente se mentiu para mim, eu não vou mentir para ele. Independente se passou a perna em mim, eu não vou passar a perna nele. Independente do que fizer, eu agi errado, não consultei a Deus. Ele chama a responsabilidade, que é outra coisa que falta para a gente nos dias de hoje, porque a gente terceiriza a responsabilidade. Ele chama a responsabilidade e fala, o erro foi nosso, que não consultamos a Deus. Então não tem nada a ver, ele errou, problema é dele. Ele mentiu, ele traiu, ele enganou, problema é dele. Não é por isso que eu tenho o direito de agir errado com eles. Deus está nos chamando para um senso de responsabilidade. O erro do outro pode me ferir, mas não pode definir quem eu escolho ser. Olha as frases que eu estou muito no Provérbios, frases. Eu vou escrever um livro de Provérbios do Diego. O erro do outro pode me ferir, mas não pode definir quem eu escolho ser. Quantos de nós achamos que dá para consertar um erro com outro erro? Passou a perna em mim, eu passo a perna nele. Me traiu, a brecha para eu trair está aberta. Não está. Não está. Errou comigo, a brecha para eu errar com ele não está aberta. Você é servo de Deus. Ah, mas ele também, ele vai dar conta dele com Deus, você vai dar conta da sua vida. Eles olham e falam o seguinte, não podemos matar, porque era direito? Era, mas eles nos enganaram, eu caí no engano, se eu tivesse consultado a Deus, não teria acontecido, não consultei a Deus, caí no engano, e agora eu dei a minha palavra, eu preciso honrar a minha palavra. Honrar a palavra é tão estranho para nós nos dias de hoje, seja sincero. Por tão pouca coisa a gente já nem cumpre a palavra, os outros não precisam nem errar com a gente já não cumpre. Ficou um pouquinho difícil de cumprir a palavra, a gente já para de cumprir e acabou. Eu estou falando de mim, tá? Se não encaixa para você, deixa que eu apanho sozinho na pregação. Mas a verdade é essa. Mas eles independentes, eles falam, não vamos matar. Verso 19. Então todos os chefes, antes do verso 19, o povo veio na cabeça deles, cobrar eles. E o verso 19 vem a resposta dos chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação, nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isso, porém, lhes faremos. Vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram, deixe que vivam.
E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes tinham dito. Depois disso vem a conversa com Josué. E é mais ou menos a mesma coisa. Josué chega neles, verso 22. Josué chamou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram? Dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moravam aqui perto. Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. A verdade é o seguinte: sabe o que eles conquistaram? Eles conquistaram o que eles queriam, porque eles não queriam morrer. Lembra lá da lei? Chega nos que estão perto, não tem acordo, mata. Nos que estão longe, oferece a possibilidade de ser escravo. Eles estão vivendo a vida como se eles estivessem longe e aceitado a oportunidade de ser escravo. Eles conseguiram o que eles queriam, mesmo sendo escravo. Aí o verso 23, agora estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué, eles foram justificar a Josué: é que foi anunciado a esses teus servos, como certo que o Senhor seu Deus havia ordenado o seu servo Moisés que lhes desse toda essa terra, e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. E ali eles entendem e falam: eis que estamos nas suas mãos, trate-nos segundo lhe parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito, livrou-o das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Deixa eu finalizar essa pregação para você. Eu não sei qual é a fase do texto que você se encontra e nem em que lado você se encontra. Isso aí é muito pessoal. Porque eu sei que aqui nós podemos ter os gibeonitas, que está perdido e está precisando de ajuda, e está desesperado, e acaba metendo o pé pelas mãos, mas vai desesperado atrás de ajuda. Talvez aqui nós estamos diante como o povo de Israel, sabe, julgando aquele que está fazendo. Falou: não, vamos matar, vamos arrebentar, porque errou, porque mentiu. A verdade é que se nós trazemos para o plano da salvação, o Josué é a figura de Cristo. Pastor, como assim? Literalmente Josué é a mesma coisa de Jesus. Pastor, no hebraico, olha os hebraicos aí, Josué se escreve Yehoshua. Jesus no hebraico se escreve Yeshua. É diferente, Yehoshua é diferente só para se escrever. O significado é o mesmo, que é Deus salva. Ou seja, Josué é literalmente a figura de Jesus ali. Ele está caminhando, conduzindo o povo para quê? Para a terra prometida, que é o que Jesus veio fazer. Ele vem aqui na terra, se sacrifica. Ministério Louvor, pode subir, porque depois eu já oro, a gente já finaliza. Mas ele se sacrifica, ele morre pelo povo, então ele vem para conduzir-nos à terra prometida. Quem que são os gibeonitas? Porque Israel é o Israel, literal até hoje aí. É o povo que Deus veio para eles mesmo, que Cristo veio para eles. E os gibeonitas? Os gibeonitas somos nós. Como assim, pastor? A gente não tinha direito à salvação. A gente não tinha direito a, numa guerra, ser salvo dessa guerra. Por quê? Porque nós fomos acometidos pelo pecado, e o salário do pecado é a morte, e ele, sendo justo, pagaria nosso salário. Você já parou para pensar? Deus é justo, vai pagar meu salário, o salário do pecado é a morte. Os gibeonitas é os gentios, que é os salvos sem ser o povo de Israel. Deus veio para os gibeonitas, na verdade. A diferença aqui entra quando nós vamos comparar Josué com Jesus, porque Josué foi enganado, Jesus não foi enganado. Ele sabia que a gente não valia nada. Ele sabia que nós não tínhamos direito a nada.
Ele não teve como enganar a ele, não teve, mas ele olhou para nós e falou: vamos, chegar lá tem que arrebentar tudo, mas olhou em nós, achou graça em nós. E se nós estamos aqui é porque a graça dele nos alcançou. Então é essa a questão. Nós somos esse povo gibeonita que não tinha direito a nada, que loucamente precisou ir pedir ajuda, precisou pedir socorro, sabe aquele negócio? Eu vou pedir ajuda, se eu pedir ajuda pode ser que eu morra, mas se eu não pedir ajuda eu vou morrer, é certeza. Então vamos para perto de Cristo, e quando chega perto de Josué ou perto do Yeshua, a morte não tem poder sobre a sua vida.